Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Estão felizes? O novinho deve estar muito feliz, né? Eu quero expressar a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. É um privilégio, é uma honra, é uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje, podendo trazer a palavra do Senhor para vocês. Quero agradecer a liderança dessa igreja pela confiança. E, bem, como o Léo falou, estamos em família. Então, vamos construir isso juntos, amém? Então, dando continuidade aos sermões expositivos que temos visto na carta de João, hoje nós chegamos ao capítulo 5, o último capítulo dessa carta. Então, se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia aí, no capítulo 5 da primeira carta de João, nós vamos ver hoje os versículos do 1 ao 12. Amém? João, ele escreveu essa carta para ir contra as heresias que estavam sendo divulgadas por falsos mestres naquele tempo. E uma das principais heresias que eram ditas era que Jesus não havia encarnado. Então, João, ele tem que escrever essa carta para defender a encarnação de Jesus, porque a encarnação do Senhor é o sentido de ser do cristianismo, é o sentido de ser, de estarmos aqui hoje. Se Jesus não tivesse nascido, se ele não tivesse encarnado, nenhuma expiação teria sido feita pelos nossos pecados. Então, o coração do cristianismo gira em torno da encarnação do Senhor. E, obviamente, que é uma carta que foi escrita naquele tempo para combater aquelas heresias. E João foi divinamente inspirado pelo Senhor para combater aquelas heresias, mas ele também traz muitas coisas práticas que nós vimos ao longo dessa série de pregações, falando sobre a fé, falando sobre o amor ao próximo, falando sobre a conduta correta que o cristão tem que ter. Então, certamente, as palavras que João escreveu são para hoje. São para o nosso tempo, são para a nossa comunidade, são palavras que precisam permanecer em nós e nós precisamos permanecer nessa mensagem. Amém? Então, assim, antes de lermos o texto, o contexto histórico e cultural que João escreveu essa carta, em suma, ela foi escrita num contexto de dominação romana, ou seja, o Império Romano que dominava na época. E, além disso, havia perseguição aos cristãos, havia um sincretismo religioso muito grande, e foi nesse contexto, então, que as comunidades cristãs começaram a crescer e as heresias que começaram a se propagar nesse meio. Mas a carta, ela responde, então, às necessidades e desafios específicos dessas comunidades cristãs, enquanto também oferece importantes princípios atemporais que podem ser aplicados a qualquer contexto histórico. É importante, então, ressaltar que, embora João ele esteja combatendo essas heresias específicas, os princípios e os ensinamentos dessa carta eles são aplicáveis a nós, são aplicáveis a essa época, porque eles nos chamam a viver uma vida de verdadeira comunhão. Uma verdadeira comunhão com Deus e uma verdadeira comunhão com o nosso próximo e a crescer em amor uns com os outros. E é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos construindo. Então, essa mensagem é para hoje, irmãos. É para a nossa comunidade, é para as nossas vidas. Antes de ir ao texto, somente para questão de organização, vamos dividir esses 12 versículos em duas sessões, em duas partes. Do versículo 1 ao 5, o apóstolo João ele vai falar sobre os fundamentos do verdadeiro cristianismo. Ele vai falar sobre fé, ele vai falar sobre o amor a Deus e o amor fraternal, ou seja, o amor aos irmãos, e sobre obediência. E depois, dos versículos do 6 ao 12, ele vai falar sobre o testemunho a favor do Filho. O testemunho dado pelo Espírito, pela água e pelo sangue. E os resultados desse testemunho. Basicamente, ele vai
trazer um contraste entre incredulidade e fé. Depois ele vai falar sobre a vida eterna, esse grande e maravilhoso presente, essa dádiva de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos ao texto, então. Diz assim a palavra do Senhor na versão da NAA. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. E nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, como eu falei, do versículo 1 ao 5, vamos ver como João trata desses fundamentos do verdadeiro cristianismo, como ele aborda a fé, como ele aborda o amor a Deus e aos irmãos, e como ele fala sobre a obediência. Esses 3 fundamentos, ao longo de toda a carta, João ele vai enfatizar, né? Nesse capítulo em específico, ele começa falando sobre fé, no versículo 1, e termina falando sobre fé no versículo 5. Mas entre esses versículos, ele fala também sobre o amor e sobre a obediência. A fé, o amor e a obediência, eles são o crescimento natural de todo cristão, de todo aquele que é nascido de novo. São princípios, são fundamentos que nós devemos crescer ao longo da nossa jornada. Então, é crer no Filho, é amar a Deus e aos nossos irmãos e obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, ele diz no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, o que precisamos é uma das declarações mais claras das Escrituras sobre o que nós devemos fazer para sermos salvos. É crer. É crer no Filho. O próprio apóstolo João, no Evangelho, no capítulo 20, no versículo 31, ele estava falando sobre todos os sinais que Jesus havia realizado, e ele cita: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Crer. Crer no Senhor. Isso é o que devemos fazer. E é interessante que na conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos que o homem tem que nascer de novo para reinar, para herdar o reino de Deus. Nascer de novo envolve fé nas nossas vidas, a fé gerada pelo Espírito Santo. Então, não há outra maneira pela qual o apóstolo João definiu um cristão. Devemos acreditar que Jesus de Nazaré é o Cristo, ou seja, o ungido a quem Deus prometeu fornecer em sacrifício pelos nossos pecados. Um sacrifício que substituiu os nossos pecados, o nosso lugar. Então, o que define um cristão é a sua fé em Jesus Cristo. Não é o seu estilo de vida, não são as suas boas obras e a sua obediência a Deus, ainda que tudo isso são evidências de alguém que é nascido de novo, que é convertido ao Senhor. E quando estava estudando essa passagem e lendo esse versículo, né, que todo aquele que crê que Jesus é o Filho, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e eu fiquei
pensando e refletindo quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para nós? Ele é o Cristo nascido de Deus? Porque se você perguntar para muitas pessoas, elas vão dizer que creem em Jesus. Creem que Jesus foi um profeta, foi um mestre, como é para muitas religiões. Mas quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? E quando eu estava me questionando e pensando na resposta a essa pergunta, eu comecei então a meditar que Ele é aquele que na plenitude dos tempos nasceu. Ele é o Deus judeu que invadiu a história. O Deus Todo-Poderoso que se esvaziou da sua glória, infinito, eterno, imutável. Ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o Deus transcendente. Ele é grandioso e é esplendoroso. O soberano que está assentado no seu alto e sublime trono, à destra de Deus Pai, reinando. Ele é o Filho encarnado de Deus, o próprio Deus que se fez carne, que tabernaculou entre os homens. Ele é o Verbo vivo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor das nossas vidas. Jó, no alto do seu sofrimento, ele questionou a Deus. Acaso você tem um coração de carne? Sim, Ele é aquele que tem um coração de carne, manso e humilde, que se compadece eternamente de nós. Que todas essas revelações do Senhor possam crescer no nosso meio nesse dia e que o nosso coração possa estar transbordando com essas verdades. E assim, talvez durante a nossa caminhada com Cristo, a gente nunca teve dúvida sobre a encarnação de Jesus ou sobre a cruz de Cristo. Mas talvez em certos momentos a gente foi incomodados por esses questionamentos. Mas que hoje seja um dia, irmãos, que a gente saia daqui com a convicção de quem Jesus é. Jesus é o Filho encarnado de Deus. Aquele que nasceu, que morreu em nosso lugar e que está vivo à destra de Deus Pai. Ele é aquele que nós aguardamos e que em breve virá. A parte B do versículo, então, vai dizer assim: e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, João passa agora a falar sobre o fundamento do amor. Essa ação contínua que nós temos no nosso coração de crer, ela é o resultado e é a evidência do nosso novo nascimento. Então, o Espírito Santo se revela todos os dias que nós somos filhos de Deus. Mas a ação do Espírito, ela também faz com que a gente não só reconheça que Jesus é o Filho eterno de Deus, mas faz também com que a gente se envolva num amoroso relacionamento com o Pai e também com os seus filhos, que somos todos nós. E é interessante aqui porque João usa a palavra gerar e ela estabelece uma afeição e afinidade não só entre pai e filho, mas entre filhos e filhos. Ou seja, amar a Deus e amar aos nossos irmãos. E é incrível porque a gente pensa em gerar, né? Como mãe, eu penso logo, quando a gente gera um filho, é um amor, assim, uma coisa, um laço muito forte. Como o laço entre irmãos, né? Talvez existem pessoas aqui que ainda não são pais ou mães, mas são filhos. E você sente um amor muito forte pela sua mãe, pelo seu pai. E eu acho incrível como que Deus ele se utiliza das afeições humanas, dos sentimentos humanos, para revelar um pouquinho do seu amor. Porque, obviamente, irmãos, o amor dele por nós é muito maior. Mas a gente consegue, em certa medida, experimentar como é o amor de Deus. Então, os nossos irmãos e irmãs da fé são todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo. Então, nós fazemos parte agora de uma grande família. Somos irmãos, somos filhos de um mesmo Pai, porque cremos no Senhor. Amém? O versículo 2 diz assim: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. João, então, continua falando sobre o fundamento do amor, mas começa a falar também sobre a obediência. Nós devemos amar os nossos irmãos em obediência aos mandamentos de Deus. Aqueles que amam genuinamente a Deus obedecerão aos seus mandamentos. E esse amor
que o Senhor requer de nós, ele se expressa em ação, não apenas em emoção. Amamos os nossos irmãos porque obedecemos a Deus. E esse é o primeiro e grande mandamento que o Senhor deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas. É um amor vertical, revelado e sentido pela ação do Espírito Santo, que faz fluir um amor horizontal em direção ao nosso próximo. Nós só podemos amar ao nosso próximo porque o Senhor nos amou primeiro, porque Ele faz a gente amá-lo e podemos transbordar esse amor aos nossos irmãos. E é uma coisa que é impossível, é você amar os filhos de Deus e não amar a Deus, como também é impossível amar a Deus e não amar os seus filhos. Então, o amor a Deus, ele traz uma consequência inevitável, que é a obediência. E o verso 3, o apóstolo João vai dizer: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Ele continua falando sobre o fundamento do amor e sobre a obediência. Se amamos verdadeiramente a Deus, não somente amamos aos seus filhos, mas também praticamos os seus mandamentos. Então, o amor a Deus, ele não é somente uma experiência emocional, nem tampouco uma obediência moral. Na verdade, quer demonstrado a Deus ou quer demonstrado aos homens, ágape é um amor prático e ativo. João, no seu evangelho, no capítulo 14, no verso 21, ele registrou as palavras de Jesus, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a expressão de amor ao nosso próximo é um amor sacrificial, de entrega mesmo. E a expressão de amor a Deus é que guardemos os seus mandamentos. João, ele se utiliza, assim, dessas coisas simples, né? Ele compara luz com trevas, ele fala, ó, se você está em Deus, você está na luz. Se você não está em Deus, você está nas trevas. Ele compara o amor com o ódio e ele compara o seu amor. Então, a expressão do amor ao próximo é isso, é um amor sacrificial, de entrega. E a Deus é guardar os seus mandamentos. E se o amor a Deus realmente se resume a guardar os seus mandamentos, como que nós podemos fazer isso, né? Parece uma coisa difícil, ou até mesmo impossível, digamos. Mas na parte B do versículo 3, João ele começa a responder essa preocupação. Ele diz assim: os mandamentos de Deus não são difíceis, ou não são pesados, não são penosos, ou não são opressivos de modo a esmagar o amor. Se vocês bem se lembrarem, para os escribas e fariseus, eram fardos muito pesados e difíceis de carregar. Mas o próprio Jesus falou que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É a vontade de um Pai perfeitamente sábio, cheio de amor, que procura o nosso bem-estar supremo. E a razão pela qual os mandamentos de Deus não são pesados é o poder que vem com o novo nascimento de Deus. O salmista escreveu no Salmo 40, no verso 8, agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. E vale ressaltar que não ser penoso ou não ser algo pesado não significa que não haverá sofrimento ou que não haverá renúncia. Só que nós encontramos prazer nos seus mandamentos porque nós amamos ao Senhor. Podemos comparar, por exemplo, a fidelidade que eu tenho com o meu esposo. Requer sacrifício, requer renúncia, ser fiel ao meu esposo. Mas eu faço porque eu o amo. Não me é penoso porque eu o amo. É a mesma forma com o Senhor. Se encontramos prazer nele, se verdadeiramente o amamos, não nos é difícil obedecer aos seus mandamentos. E no verso 4, João volta então ao fundamento da fé, como se tivesse assim formando um ciclo. Começou falando sobre fé, falou sobre o amor e a obediência, e agora vai finalizar falando sobre a fé. E diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
E os mandamentos de Deus, irmãos, quer estejam no Velho ou no Novo Testamento, para o mundo, parece uma coisa totalmente intolerável, totalmente difícil de ser obedecida, são pesados. Mas para nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, não nos é pesado. Por exemplo, a pureza sexual. Casamento, as pessoas hoje se casam com um pensamento de que se não der certo, a gente se separa. Mas aos filhos de Deus, eles não são penosos. Não pode ser algo penoso para nós. Nós precisamos entrar neste lugar de prazer, de encontrar prazer em obedecer aos mandamentos do Senhor. E esse novo nascimento é um evento sobrenatural que nos tira da esfera do mundo, onde governa Satanás, e agora nós somos parte da família de Deus. Como declarou o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O encanto que havia naquela vida, naquela velha vida se rompeu. Todo o fascínio do mundo, todo o seu poder perdem a atração, porque os nossos olhos agora estão firmes em Jesus. E o apóstolo Paulo continua, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No verso 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É interessante porque o apóstolo João, ele repete essa expressão, vence o mundo. Vence o mundo. Mas eu creio, irmãos, que é para dar ênfase ao fundamento da fé. Porque a nossa fé está em Cristo. E em Cristo apenas. Se vocês bem se lembrarem, no capítulo 2, que a Nath pregou aqui, ela falou sobre como João alertou a igreja a não amar o mundo. E eu queria trazer novamente uma definição que ela usou, que dizia assim, que mundo representa um sistema moral e espiritual satanicamente controlado e projetado para afastar pessoas de Deus. Esse sistema é marcado por um estilo de vida pagão, caracterizado pelos desejos da carne, desejos dos olhos e pela soberba da vida. Mundo ainda pode ser a soma de todos os poderes limitados e transitórios opostos a Deus que dificultam a obediência. Esse é o mundo vencido por todo aquele que é nascido de Deus. Esse é o mundo que é vencido por todo aquele que crê que Jesus é o Filho encarnado de Deus. É essa inabalável convicção de que o Jesus da história, no sentido de que os falsos mestres que João estava combatendo o negavam. Ele é o pré-existente Filho de Deus que veio para nos trazer salvação, trazer-nos vida e para nos capacitar a triunfar contra o mundo. A triunfar sobre o mundo. E a vitória não pertence a Roma, que até então era o império dominante, mas pertence a Cristo e ao humilde crente. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nas últimas eleições a gente viu posições dentro dos cristãos, um tanto quanto questionáveis, para não dizer outra coisa, tomando um lado de A ou o lado de B. É óbvio que nós, como cidadãos, temos todo o nosso direito de ir e exercer nosso direito a voto. Mas, irmãos, para nós que cremos no Filho encarnado de Deus, pouco importa quem se assenta no Palácio do Planalto em Brasília. Para nós, o que importa é aquele que vai se assentar no trono em Jerusalém, para reinar e governar todas as nações. Fechando parênteses, deixa eu voltar para o sermão. Então, o cristão verdadeiro é nascido do alto, crê no Filho de Deus, ama a Deus e aos seus filhos e guarda os seus mandamentos. É isso que João está trazendo nessa primeira sessão do capítulo 5. E é interessante porque a fé, o amor e a obediência, elas são marcas do novo nascimento. O novo nascimento, ele nos traz a essa relação com Cristo, a essa relação com Deus, a essa relação com a igreja e a essa relação com o mundo que nós não podemos repudiar e que nos caracteriza como cristãos. Amém? Na segunda sessão, então, na segunda parte desse capítulo, do verso 6 ao 12, João ele vai passar a tratar sobre o testemunho a favor do Filho. Ele vai falar sobre o Espírito, sobre a água e sobre o sangue. E vai falar dos resultados desse testemunho.
era tão importante para o apóstolo João a percepção correta da pessoa de Cristo, ou seja, uma visão correta de quem Deus é, era preciso que fosse atestada, que fosse declarada por escrito, no tanto que ele escreve essa carta para provar oficialmente que Jesus é o Filho encarnado de Deus. Então, João, ele cita alguns aspectos do testemunho que estabelece quem Jesus é. Vamos ao versículo 6, que diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O versículo 7, pois há 3 que dão testemunho. No 8, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então, depois de chamar Jesus o Cristo e o Filho de Deus, João ele passa a tratar sobre a missão do Senhor na terra. Este é aquele que veio por meio de água e de sangue. E ao longo da história da igreja, 3 interpretações foram atribuídas a essa passagem. Agostinho ligava essa passagem ao golpe de lança e ao fluxo de água e sangue que saiu do lado de Jesus na cruz. E é interessante percebermos porque João, ele foi o único discípulo que estava ali presenciando realmente a crucificação do Senhor. Faria até certo sentido pensar dessa maneira. Lutero e Calvino, os reformadores, eles viam como uma referência aos 2 sacramentos. Ou seja, a água, simbolizando o batismo, e o sangue seria a ceia do Senhor. Porém, a interpretação mais satisfatória, um consenso entre os teólogos, e assim foi o que testificou o meu coração, e eu creio que vai testificar na vida de vocês, foi dada por Tertuliano. Ele entendia que a água se referia ao batismo de Jesus, ou seja, no batismo onde ele foi declarado o Filho amado, vocês vão se lembrar da passagem de quando Jesus vai até João Batista, ele é batizado e eles ouvem uma voz que dizia, né? Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, foi onde Jesus foi comissionado e foi capacitado para a sua missão na cruz. E sangue como referindo-se à sua morte, onde a obra do Senhor foi consumada. Um outro pai da igreja, chamado Irineu, ele também relacionou essa passagem com a defesa de João contra o ensino herético dos gnósticos, que eram seguidores de Cerinto, né? O gnosticismo, ele dizia que a salvação não vem pela fé, mas por um conhecimento. Então, Irineu, ele acreditava que João estava combatendo isso também, porque os falsos mestres, eles distinguiam do Jesus de Cristo, e eles sustentavam que Jesus era um mero homem, nascido naturalmente de João e de Maria, sobre quem Cristo desceu no batismo, mas Cristo saiu perante a cruz. Então, de acordo com essa heresia, Jesus ele foi unido a Cristo no batismo, mas ficou separado de novo diante da cruz. É então que João escreve falando sobre isso, porque é um erro fundamental, porque Jesus ele era o Cristo antes e durante o batismo, e durante e após a cruz. Por isso que João descreve como aquele que veio por meio de água e sangue. Cerinto e seus seguidores estão mortos, não tem adeptos hoje. Mas o Deus que governa todas as coisas e que conduz a história, continua levando o seu evangelho para todas as nações. E para trazer assim uma aplicação um pouco prática para as nossas vidas, nós podemos então trazer a água do batismo quando nós cremos e fomos batizados na nossa caminhada cristã, ou geralmente no início da nossa caminhada cristã. E o batismo ele fala sobre purificação, santificação, irmãos, que é essa jornada que nós estamos, né? Sede santos como eu sou santo. Eu creio que todos aqui estamos nessa jornada de estarmos nos santificando, nos purificando para a glória de Deus, sendo aperfeiçoados, amém? Até que Ele venha. O sangue, então, revela a cruz, a justificação e a redenção que o Senhor nos deu de presente lá na cruz do Calvário. E eu queria citar aqui uma frase do John Stott, no livro Porque Sou Cristão. Eu até tinha lido essa frase esses dias no estudo, quando a gente estava falando sobre o sofrimento, que diz assim: quando Jesus morreu na cruz,
O próprio Deus, em Cristo, recebeu o julgamento que merecíamos, a fim de nos dar o perdão que nós não merecíamos. A pena plena do pecado foi paga, não por nós, mas por Deus em Cristo. Na cruz, o amor e a justiça divina foram reconciliados. Cristo enfrentou a desolação do inferno em nosso lugar, para que fôssemos poupados dele. E João fala também sobre o Espírito que dá testemunho. Sem sombra de dúvidas, é uma referência ao Espírito Santo. E não há dúvidas, irmãos, sobre os inúmeros papéis que o Espírito Santo tem em nossas vidas. É Ele quem nos convence do pecado. É Ele que ora quando nós não conseguimos, quando não sabemos o que orar. Ele é o mestre, é o professor por excelência. Ele é o nosso consolador. Porém, além de todas essas gloriosas verdades, eu queria trazer aqui uma citação do livro Manso e Humilde, que diz assim: é o Espírito que torna o coração de Cristo real para nós. Não só ouvimos sobre, mas o vimos. Não só ouvimos, mas o sentimos. Não só o sentimos, mas lhe desfrutamos. O Espírito pega o que lemos na Bíblia e acreditamos no papel sobre o coração de Jesus e o move da teoria para a realidade, da doutrina para a experiência. Uma coisa é saber que somos amados. Outra coisa é ouvir que somos amados pelo Senhor. Outra coisa é sentir o seu amor. Essa é a gloriosa obra do Espírito. E no versículo 9, João continua: se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Então, o Espírito, a água e o sangue dão testemunho de Cristo. E a razão por que eles concordam em um só é porque Deus está por trás dele. As três testemunhos formam, de fato, um único testemunho divino de Jesus Cristo. Testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Foi Deus que deu testemunho do seu Filho na história, na água e no sangue. E é Deus, irmãos, que dá testemunho hoje nos nossos corações. No versículo 10, o apóstolo escreveu: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Então aqui João ele passa a demonstrar os resultados desse testemunho. E nós podemos assim pensar num resultado positivo, que é aquele que crê no Filho tem esse testemunho, ou seja, crer no Filho. E um resultado negativo, que ele fala: aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso. João, então, está escrevendo aqui contra a incredulidade. Irmãos, e eu acho incrível como que Deus ele se move no nosso meio, porque na sala de oração de quinta, a Ellen confessou sobre a incredulidade. E a incredulidade, irmãos, verdadeiramente não é um infortúnio que mereça a nossa compaixão, mas ela é um pecado para deplorar-se. E eu louvo a Deus pela tua vida, Ellen, pela tua vulnerabilidade, que a gente venha a confessar realmente quando a incredulidade, de alguma maneira, estiver em nossas vidas. É um pecado, irmãos, porque, de fato, ela contradiz a palavra do único Deus, atribuindo falsidade àquilo que é a verdade. E João continua: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. O outro resultado da ação do Espírito em nossas vidas que nos faz crer que Jesus é o Filho encarnado de Deus, é esse presente glorioso que é a vida eterna. E no versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João, então, ele parece aqui trazer essa bênção assegurada ao crente que recebe, que responde positivamente a esse testemunho de Deus. Então, esse conteúdo ou esse resultado que Deus traz aqui é a vida eterna, irmãos. E a vida eterna é um dom de Deus. E ela é inseparável da pessoa de Cristo. Porque parece que alguns dos falsos mestres queriam dissociar a vida eterna de Cristo. Então, Jesus Cristo e a vida eterna são juntos, um presente de Deus para nós. É impossível ter vida sem ter Cristo.
como é impossível ter Cristo sem com isso ter vida, porque o Filho é a vida. Podemos, então, concluir nesses versículos 3 coisas, irmãos. A primeira, vida eterna, ela não é um prêmio a que fazemos jus, mas uma dádiva que não merecemos. Ninguém aqui, irmãos, moveu um pedacinho de nada para merecer a vida eterna. 2, vida eterna se acha em Cristo somente. 3, este dom da vida em Cristo é uma posse atual. Desde que a era por vir rompeu, nesta era presente, a vida da era por vir, ou seja, a vida eterna, ela pode ser recebida e desfrutada aqui e agora. E em uma das noites que eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor trouxe um questionamento ao meu coração. Quando se inicia a eternidade? E eu logo pensei, eternidade, certamente depois que passar a grande tribulação, Jesus vem, começará o milênio, nós com os nossos corpos glorificados estaremos reinando eternamente com o Senhor. É óbvio que a eternidade ela tem uma promessa escatológica, mas existe o aqui e o agora. Vida eterna é conhecer a Jesus. O próprio apóstolo João, ele registrou as palavras de Jesus na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, no versículo 3, que diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, que nós lemos, que conhecemos o Senhor. E um outro questionamento que o Senhor trouxe à minha vida, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte: estamos dispostos a conhecer Jesus desse lado da eternidade? Se não estamos dispostos a conhecer o Senhor desse lado da eternidade, o que estamos indo fazer do outro lado? Vida eterna é conhecê-lo. Que o anseio pela eternidade, pelo retorno glorioso de Jesus, nos encha de fome, de sede, de expectativa pela sua presença. Que Cristo nos encontre conhecendo a Ele. Que Cristo nos encontre conhecendo a Ele. E no versículo 12, apenas a parte A que diz: quem tem o Filho tem a vida. E para terminar, irmãos, eu queria trazer uma ilustração que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: havia um homem muito, muito rico, que ele gastou a sua fortuna comprando, adquirindo várias obras de arte, de artistas famosos do mundo inteiro. Esse homem rico tinha um filho apenas. E em certa ocasião, esse filho foi viajar para um outro lugar e sofreu um acidente e morreu. Um amigo desse filho, sabendo que o pai gostava muito de obras de arte, de quadros, de artistas famosos, ele resolveu então fazer uma pintura, um retrato do filho. Ele não era lá um pintor muito excelente, mas fez lá um desenho, pintou um quadro e enviou para o pai. E quando o pai recebeu aquele quadro, ele muito se alegrou e botou uma moldura muito bonita, como se fosse um quadro muito valioso, como se valesse milhões, como os demais quadros que ele tinha na sua coleção. E passado o tempo, esse homem também veio a falecer e ele deixou um testamento a encargo do seu mordomo, que ele queria que leiloasse todos os quadros. E o primeiro quadro que foi a leilão era o quadro do filho. Não era um quadro muito belo, não era de nenhum artista famoso e muito menos valia milhões. E as pessoas que estavam ali no leilão com a expectativa de obter ou de comprar um quadro valioso não entenderam nada. Até que alguém foi lá e arrematou o quadro do filho. E nisso o mordomo chegou e falou: ó, leilão encerrado. Ninguém entendeu nada, começou aquele burburinho, começaram a questionar. O mordomo então pega o testamento e fala: ó, ele deixou aqui registrado que aquele que adquirisse, aquele que comprasse o quadro do filho, levaria todos os demais quadros. Quem tem o filho tem a vida.
Irmãos, quem tem o Filho tem tudo. Quem tem o Filho tem tudo. Na sala de oração, a Pri também, na sua oração, ela falou que ela se sentia muito alegre. Irmãos, que essa alegria possa inundar as nossas vidas hoje. Que esse contentamento de termos o Filho possa invadir as nossas vidas hoje. Que uma plena satisfação em Jesus, o Filho encarnado de Deus, enche as nossas vidas. E que nós possamos continuar crescendo juntos, conhecendo mais e mais o Senhor, o nosso amado Senhor e Salvador, a cada dia. Amém. Que Deus abençoe vocês.